Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós nessa manhã. Amém? O tema que nós vamos refletir hoje é claro, direto e desafiador. Nosso irmão Tiago, no texto de hoje, toca em algumas feridas, falando sobre o nosso pecado. E nós veremos que o texto de hoje é forte em relação ao que será exposto aqui. Porém, a nossa reação a isso, ao pecado exposto, não necessariamente é simples. E a gente pode responder de algumas maneiras diferentes a isso. Podemos achar, por exemplo, que o texto, afinal, não se aplica a nós. Não compactuamos com o erro que está sendo mencionado, como se fosse uma negação do problema. Uma outra maneira que a gente pode reagir é até reconhecer que volta e meia a gente dá uma escorregada, mas nós não achamos isso tão grave, afinal nós criamos uma série de compensações na nossa cabeça para justificar o comportamento que nós estamos tendo, comportamento de pecado. A gente também pode reconhecer o erro, bem como uma real necessidade de arrependimento, mas isso pode não se traduzir na prática, nos tornando pessoas que dizem e fazem coisas completamente incompatíveis e diferentes. A gente pode até ficar com raiva do tanto que a gente discorda do que está sendo exposto, de forma que a gente pode até canalizar essa raiva, principalmente com as pessoas que estão compartilhando essa mensagem. E se for isso, quem está falando aqui é Tiago, tá, gente? E uma outra resposta ao desafio do texto de hoje, e eu espero que seja a minha resposta, a sua resposta, a nossa resposta, como igreja, pode ser considerar profundamente o que está sendo dito, sondar os nossos corações para discernir onde nós temos pecado, e então caminharmos em arrependimento. Vamos comentar sobre isso mais à frente, mas antes nós vamos ao texto e eu peço que vocês abram suas Bíblias aí na carta de Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13 e eu vou ler na NVI. Para quem quiser acompanhar, temos projetado, vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês e ou aplicativos. Vamos lá, versículo 1. Meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas. E também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você, fique de pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam um bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei.
falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Muito bem, esse é o texto e o desafio nesta manhã. Vamos orar. Senhor, por favor, ó Pai, nos dê plena atenção e graça para entendermos este texto nesta manhã. Tire de nós qualquer tipo de distração. Nos dê um coração aberto para ouvirmos o Senhor falando com a gente nesta manhã. E que isso produza em nós, Senhor, vida do Senhor. De forma que cada dia sejamos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ao ler esse texto aqui, meus irmãos, algumas questões geralmente podem aparecer na nossa mente. Quem que são esses ricos que estão sendo falados aqui no texto? Quem que são esses pobres? A situação que está sendo exposta aqui nos versículos de 2 a 4 é uma situação real? Os personagens que estão sendo listados aqui, especialmente o homem vestido com roupas finas e o homem pobre com roupas velhas, são pessoas crentes em Jesus? O que Tiago quer dizer aqui no versículo 5? Que Deus escolheu os pobres aos olhos do mundo. O que é a tal lei da liberdade mencionada no versículo 12? Bom, eu poderia trazer mais questões aqui, mas estas são algumas das que podem vir de bate-pronto. E pessoalmente eu, ir a fundo nesse texto, gostaria de ir a fundo nesse texto, nessa figura do pobre e do rico, a relação que isso teria com outros textos de Tiago e com outras figuras mencionadas nas Escrituras. Mas isso aqui pode ser uma tentação. Por quê? Afinal, não são perguntas importantes? Porém, são perguntas importantes, mas esses pontos não podem nos desviar do foco central desse texto aqui. O foco central que está sendo tratado nesse texto, e é claro, a maneira que Tiago usa para trazer e ambientar esse ponto central pode nos gerar essas dúvidas que eu mencionei, mas não podem nos desviar do ponto central. Eu vou tentar abordar esses pontos que eu mencionei brevemente aqui, mas logo de início eu quero que nós tenhamos bem claro o ponto central que Tiago está trazendo aqui nesse texto, que é o seguinte, e a gente pode reler lá no versículo 1. Ele fala: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando elas com favoritismo, na minha versão estava parcialidade. Não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Ele inicia enfatizando como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quem é seguidor de Jesus Cristo não faz diferença entre as pessoas, tratando essas pessoas com parcialidade. E já no versículo 8 e 9, Tiago continua o desenvolvimento dessa ideia central, e a gente pode reler. Diz lá assim: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Então, no versículo 9, Tiago ele aprofunda que quem trata as pessoas com parcialidade está cometendo pecado. Já quem é seguidor de Jesus, ao invés de tratar as pessoas com parcialidade, pratica o que a palavra diz, que é ame o seu próximo como a si mesmo. Então, caso você durma daqui para frente, mas não faça isso, saiba que a tese central do texto é essa. Quem é seguidor de Jesus não faz diferença entre as pessoas, tratando essas pessoas com parcialidade. E vamos ver que essa parcialidade tem a ver com discriminação e uma atitude de desprezo em relação ao outro. Quem faz isso comete pecado. Ao invés disso, quem é seguidor de Jesus coloca a palavra em prática
e ama o seu próximo como a si mesmo. Vou falar mais uma vez. Quem é seguidor de Jesus não faz diferença entre as pessoas, tratando essas pessoas com parcialidade. Quem faz isso comete pecado. Ao invés disso, quem é seguidor de Jesus coloca a palavra em prática e ama o seu próximo como a si mesmo. Amém? Vamos agora nos aprofundar sobre como Tiago aborda esse tema. Certamente vai ajudar a gente a refletir um pouco mais a fundo e a enraizar essa tese central dos nossos corações. Depois de ser direto no versículo 1, Tiago ele esboça uma situação. No versículo 2 ele começa: suponham que na reunião de vocês. É a maneira que Tiago inicia. Essa frase ela pode dar a impressão de que ele está tratando de uma situação hipotética. Ou seja, somente usando essa situação para ilustrar algo, mas que na verdade não ocorreu. Ou também a gente pode entender que Tiago ele está sendo extremamente caricato aqui, tratando como uma hipotética uma situação que é real. No sentido de que duvido que vocês estão fazendo isso, por isso suponho. Mas aí ele começa a relatar diversas coisas que de fato estavam acontecendo ali. A famosa indireta direta. A minha impressão, até pela continuidade desse texto, a partir dos versículos de 5 a 7, é que Tiago parece estar sendo direto com situações reais. E por isso ele esboça a situação didática, e independentemente de ser uma situação real ou não, a gente pode entender que são baseadas em fatos reais. Que reunião é essa que estava acontecendo? A gente também tem poucas informações sobre isso. Pode ser um momento de culto, um momento só de reflexão junto que eles estão tendo da palavra ali, ou um simples encontro entre seguidores de Jesus. É importante notar que é um encontro aberto para qualquer um. Podem chegar pessoas de fora. Como chegam duas pessoas. Um homem com roupas finas e o anel de ouro no dedo, e um homem pobre com roupas velhas e sujas. E aqui a gente tem um contraste, principalmente na maneira que esses dois homens se vestem. O homem que se veste com roupas finas e anda com um anel de ouro no dedo parece ser rico. Apesar do texto não usar essa palavra de rico aqui para descrever ele. A gente pode até perguntar, será que ele era rico mesmo? Mas dificilmente naquela época alguém teria esse tipo de recurso sem ser rico. Já o homem com roupas velhas e sujas, ele é pobre mesmo. O texto fala, ó, esse cara é pobre. Hoje nós tendemos a julgar as pessoas pela maneira como elas se vestem. Por exemplo, o nosso irmão Adilton, volta e meia, ele aparece ali com a camisa do Palmeiras, né? E a gente julga ele, né? Tipo, ele não tem outra roupa? Ou quantas camisas do Palmeiras ele tem? Ou o que será que ele está querendo dizer para mim, que sou santista, se exibindo aí com essa camisa do Palmeiras? De vez em quando ele só aparece com boné, né? Da mesma forma que, se eu estou aqui com a camisa do Santos, alguns de vocês vão me olhar com desdém, assim, tipo, nossa, que dó, né? Então, esse tipo de coisa acontece. No primeiro século, a maneira como as pessoas se vestiam dizia até mais claramente sobre o status social que elas ocupavam. Então, assim como eu julgo o nosso irmão Adilton quando ele usa a camisa do Palmeiras, as pessoas daquela comunidade faziam o mesmo diante do rico e do pobre que chegavam ao meio deles. Agora, nos versículos 3 e 4, Tiago ele é mais direto. E ele esboça a situação ali que está acontecendo, né? Se vocês tratarem o homem com roupas finas com uma atenção especial, concedendo a ele conforto, cuidado, lugar de destaque, enquanto que para o homem pobre tratarem com rejeição, concedendo a ele um lugar de desconforto e um lugar degradante, fala, né? Fique aqui no estrado onde eu coloco os meus pés. Não seria isso uma atitude de discriminação? Não estariam vocês fazendo julgamentos com critérios errados? E a simultaneidade dos fatos aqui chama minha atenção. Não parece que primeiro chega o rico, ele é bem recebido, depois chega o pobre, que é rejeitado.
Isso seria errado também, tá? Mas parece que os dois chegam ao mesmo tempo. E enquanto que, ao mesmo tempo, um é recebido com atenção especial e o outro com desprezo e discriminação. É uma situação impossível, no sentido de descarada e absurda, em que diretamente aqueles irmãos estão sendo parciais, tratando as pessoas de forma diferente. Reflita comigo, irmãos. O quão distante de situações como essa nós estamos. Eu sou uma pessoa razoavelmente tímida, tá? Eu não saio por aí cumprimentando todo mundo, né? Pela rua, não sei o quê. Existem estilos e estilos de pessoas e comportamentos, né? No entanto, o ponto aqui não é só como você cumprimenta uma pessoa ou não. O ponto é que, por causa do rico, da atenção especial concedida ao rico, o pobre foi desprezado e rejeitado. Talvez, se o rico não estivesse ali, o pobre fosse bem recebido, ou ao menos não tão mal recebido. E sabe, quando nós nos comportamos de diferente maneira, quando pessoas diferentes estão ao nosso redor, e sabe quando nós tratamos diferente alguém simplesmente porque outra pessoa está por ali? A gente acaba fazendo isso ou não? O rico chegou e tudo ao redor dele ficou menos importante. Aquela comunidade de fé passou a bajular o rico, em detrimento dos outros. Uma situação parecida e equivalente, nós vemos o apóstolo Paulo relatando lá no livro de Gálatas, no capítulo 2. Paulo nota Pedro, o apóstolo Pedro, se comportando de uma maneira diferente diante de cristãos gentios e de uma outra maneira quando os cristãos judeus chegaram. Ou seja, por causa da presença e consideração que Pedro tinha com os irmãos judeus, isso levou ele a tratar os gentios de forma diferente. E Paulo ali ele é direto em relação a repreender Pedro diante dessa situação. Meus irmãos, eu quero que a gente venha se aproximar do texto e a gente possa notar o quão suscetíveis nós estamos a situações como essa. Se é algo que Tiago está ilustrando aqui, se é algo que Pedro teve dificuldade, seria ingenuidade nossa pensar que a gente está livre disso. Pense um pouco. O quanto você trata alguém de forma diferente e pior por causa da presença de outra pessoa. O quanto acontece, o que está acontecendo dentro de você quando isso acontece. Nós temos que reconhecer essa tendência em nós, sabendo que isso pode acontecer de forma até aparentemente inconsciente. E como que isso pode acontecer de forma consciente? Nós ficarmos tão cegos pela presença de alguém que isso nos leva a perder a sensibilidade em relação ao outro. Como isso tem acontecido na sua vida? Bom, a partir do versículo 5, o texto continua. E Tiago aqui lança uma série de perguntas. Perguntas praticamente retóricas, as quais já sabemos as respostas. Perguntas feitas de forma que um sonoro sim venha em sua mente quando elas são feitas. Aqui, o Tiago ele saiu de uma esfera da possível suposição e está indo para a esfera real e direto. Ele chama a atenção para o que eles estavam falando e as perguntas que ele iria fazer. Quais perguntas são essas? E eu vou reler elas aqui. Você pode encontrá-las a partir ali do versículo 5. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Cada uma dessa pergunta tem uma resposta óbvia, que ajuda a gente a ir um pouco mais além e a fundo no conceito que o Tiago está querendo trazer aqui para a gente. E é uma situação geral que ele está lidando.
A primeira pergunta, né? Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino de Deus? Ou seja, vocês estão rejeitando a quem Deus escolheu. Vocês estão rejeitando a quem Deus escolheu. Por mais que possa parecer estranho aos nossos ouvidos, isso daria até um tema à parte do ponto central dessa pregação. A gente pode dizer que sim, há diversos textos bíblicos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que retratam o que muitos teólogos falam sobre essa preferência de Deus sobre os pobres. E eu vou tentar ser rápido aqui, mas eu já deixo claro. Preferência aqui não quer dizer exclusividade. Se você tem alguma dúvida sobre onde você potencialmente se encaixaria nessa história, saiba que no Novo Testamento, rico é quem tem dinheiro de sobra e pobre é quem tem dinheiro em falta. E dentro da pergunta retórica que Tiago traz aqui, ele diz que os pobres herdam o reino que ele prometeu aos que o amam. Ou seja, é necessário amar a Deus também. E, consequentemente, a condição de ser pobre em si não é suficiente para herdar o reino, mas sim ser pobre e amar a Deus. E já para o rico ficou alerta. O reino não é exclusivo para alguém que é pobre economicamente, mas fica o alerta, pois o rico tende a se considerar autossuficiente e a confiar somente em si e nas suas próprias coisas. Ao lermos as perguntas seguintes, nós vemos que eles rejeitam a quem Deus escolheu e dão preferência aos ricos que oprimem eles. Arrastam eles aos tribunais e difamam o nome de Jesus. E isso aqui implica que existia uma relação profunda daquela comunidade com ricos e pobres. Provavelmente a maioria deles era pobre, talvez alguns poucos ricos, e não sabemos muito bem os detalhes, mas havia o comportamento de parcialidade, enquanto muitos ali sofriam na mão dos ricos. O fato de um cristão sofrer, ainda mais no contexto do primeiro século, não é novidade. Era uma segunda-feira qualquer. Mas viver nesse contexto e ainda fazer outras pessoas sofrer, tratando elas de forma diferente na presença de um rico, era o ponto que Tiago aqui estava alertando. Pois era absurdo, contra a lógica e contra o senso, não pelo fato só deles sofrerem, mas o fato de sofrerem e ainda tratarem os outros com parcialidade. Era um comportamento que não condizia com o seguidor de Jesus. No meio dessas perguntas, tem uma acusação direta de Tiago. Mas vocês desprezam o pobre. Há aqui um fator alarmante, o desprezo. O tratamento diferente não para em uma simples ação, desemboca em desprezo e rejeição. E aqui a gente chega nos versículos 8 e 9. Tiago é claro, o tratamento com parcialidade é pecado. E a gente pode tentar afunilar aqui o raciocínio que ele está trazendo. Tratar pessoas com diferença ou parcialidade leva ao desprezo, que leva ao pecado. E com base no que a gente viu no capítulo 1 de Tiago, o pecado leva à morte. Ou melhor, tratar as pessoas com diferença ou parcialidade, e a gente viu diversas nuances que isso pode ter, é uma expressão de desprezo. E isso é pecado. E o pecado nos leva à morte. A gente tem noção do quão sério isso é? Temos noção do impacto que o nosso tratamento com o outro pode ter na vida dessa pessoa? Temos noção do que isso pode estar gerando morte? Tanto em mim como na pessoa? Meus irmãos, não vivemos em um mundo que está submergido nesse oceano de relacionamentos disfuncionais, dos quais se borbulha a parcialidade, com desprezo, pecado e com morte? Como que isso nos afeta?
Eu vou dar aqui dois exemplos. Dois exemplos que, a meu ver, são expressões em nossa sociedade do pecado que Tiago está denunciando aqui para nós. E fique aqui comigo. Uma expressão desse pecado em nossa sociedade é algo que eu vou chamar aqui como desigualdade de gênero. Ou seja, pessoas tratando de forma diferente, com parcialidade e desprezo, mulheres, simplesmente porque são mulheres. E assim como ocorre no exemplo de Tiago, em que a presença do rico desencadeou isso contra o pobre, a gente pode associar que, em geral, a presença do homem pode criar um contexto em que mulheres são desprezadas. Eu já passei situações em que eu pude realizar um trabalho em conjunto com uma colega, e ao fazer o trabalho em conjunto, se espera que o mérito do que está bom seja dos dois, e o desmérito do que está ruim seja dos dois também, certo? O trabalho estava bom, a gente tinha tido avanços bem relevantes, mas ao apresentar o trabalho ao nosso superior na época, e ele tinha um sistema em que a gente apresentava individualmente, e a gente apresentava exatamente a mesma coisa, é o mesmo projeto, mesmos avanços, eu era elogiado e minha colega era extremamente criticada. Na primeira vez a gente achou estranho, né? O que está acontecendo? Porém, ao longo daquele projeto, algumas vezes isso aconteceu e não tinha diferença nenhuma, além do fato de que eu era um homem e ela era uma mulher. Meus queridos, isso não é aceitável. Então, o julgamento com pesos injustos, o desmerecimento de um trabalho realizado, a dúvida da capacidade de realizar um determinado tipo de atividade ou de seguir um determinado tipo de carreira, a necessidade de validação de uma opinião ou fala feminina por uma perspectiva masculina, sem contar com a insegurança e a diferença de tratamentos que muitas mulheres têm que passar, por exemplo, no período de gestação e na posterior licença maternidade, sem contar a existência de divisão de tarefas e responsabilidades no cuidado da casa e filhos, que, em geral, tende a ser mais pesado para o público feminino na nossa sociedade, sem contar a série de violências sexual que existe, da piadinha picante que acontece no meio de um grupo de homens até a pornografia explícita. Tudo isso, meus irmãos, está presente na nossa sociedade. Seria muita ingenuidade de nós não ficarmos atentos para sinais disso no nosso meio. Pois tudo isso que eu listei está enraizado no desprezo e na parcialidade em relação à mulher, e isso é pecado. É pecado que precisa ser arrependido. Minhas irmãs em Cristo, presentes aqui, vocês são uma bênção na nossa igreja. Eu não consigo expressar aqui a quantidade de vezes que o Senhor abençoou minha vida por meio de testemunhos, orações, ministrações, palavras de sabedoria ou simples intervenções na vida que vieram e no cotidiano que vieram de mulheres da nossa igreja. Eu admiro demais a sensibilidade que vocês têm, o anseio pela oração e por estudar a palavra, a disposição sempre pronta em servir, o testemunho que vocês dão no dia a dia, fora daqui, tanto no exercer profissional como no cuidado das suas famílias. Ainda mais diante desse contexto doente, com tantos sintomas de desprezo à mulher que nós vivemos. E é muito difícil para mim pensar nessa realidade, e quando eu penso na minha filha, que tem menos de 2 anos, dói na minha alma pensar em uma realidade dessa atingindo o coração dela. Mas eu fico tranquilo que, ao menos, ela está crescendo neste meio, no meio de irmãs fortes, firmes, maduras e crentes no Senhor, que auxiliarão ela a viver neste mundo e nesta realidade. Agora, meus irmãos homens em Cristo, presentes aqui, a gente precisa ficar atento
e não darmos espaço a esse pecado em nosso meio. Precisamos cuidar e servir as nossas irmãs em Cristo que vivem neste mundo marcado pelo pecado. Precisamos pedir perdão quando somos insensíveis à realidade do mundo que elas estão vivendo. E precisamos pedir perdão quando reforçamos qualquer padrão de comportamento ou pensamento que leve a esse tipo de desprezo e discriminação da mulher. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, que Deus tenha misericórdia de nós diante dessa realidade. Outra expressão desse pecado em nossa sociedade é o racismo. Quando pessoas tratadas de forma diferente, simplesmente por causa da cor da sua pele. Historicamente, a gente sabe que não é qualquer cor de pele. Quando eu era criança, eu jogava aqueles jogos de videogame, potencialmente uma quantidade de tempo grande, em comparação com as crianças da minha idade, e eu também era um pouquinho melhor que elas. Mas aquele jogo estava no meu convívio. Eu não sou competitivo, tá? Mas teve uma vez que eu fiquei com tanta raiva de uma situação do jogo, que... um jogo de videogame, tá? Para enfatizar a ridículo que eu passei. Eu fiz um movimento assim com a minha mão que eu bati no móvel lá de casa que estava perto. E aí eu quebrei o ligamento da mão esquerda, desse dedo aqui do meio. E eu sei disso porque é só eu olhar assim que eu vejo que esse dedo está um pouquinho torto e eu lembro, foi isso aqui. Ridículo, né? Nesse jogo tinha um juiz de futebol que tinha uma cor de pele negra e que tinha uma tendência de dar mais cartões vermelhos nas situações de jogo do que os outros juízes. E eu, que não sou competitivo, costumei, quando criança, chamar aquele juiz de ladrão. E aí, outro dia, estava eu, o meu pai e o Gui, meu irmão, assistindo um jogo de futebol no Morumbi. Se não me engano, era São Paulo e Fluminense. E o juiz, ele era negro. E eu, envolvido na imbecilidade coletiva daqueles torcedores de futebol, xinguei o juiz em algum momento, quando ele fez algo que eu não gostei. Eu não lembro exatamente o que eu falei, mas eu devo ter chamado ele de ladrão e mais alguma coisa, associando diretamente ao que eu tinha vivenciado ali no jogo. Que, pelo fato do juiz ser negro, queria dizer que ele era ladrão. Vocês não têm ideia a vergonha que eu estou tendo falando isso aqui agora na frente de vocês. Eu tive até que ir bem fundo no quarto escuro da minha alma quando eu estava refletindo sobre esse tema. E eu não lembro os detalhes. Eu só lembro da bronca magistral que meu pai me deu naquele momento. Algo que eu agradeço a Deus imensamente, por Ele ter tido a sabedoria de observar e já agir no momento correto no pastoreio do meu coração. Meus irmãos, que grave isso. Imagina se eu cresço reproduzindo mais e mais comportamentos e pensamentos como esse. Eu ainda compartilho com vocês que foram necessários outros episódios na minha vida para Deus ir expurgando isso de mim. Comportamentos e pensamentos como esse que o pequeno Marcelo reproduziu. Os impactos do racismo em nossa sociedade são alarmantes. A desigualdade econômica que se mistura com uma desigualdade racial, os casos relacionados à violência, os casos relacionados a xingamentos, piadas, provocações, a dificuldade a acesso a espaços como universidade, liderança em empresas, liderança política, sem contar os inúmeros históricos de casos aqui no Brasil e em outros países de real segregação. É ingenuidade a gente diminuir o impacto disso e a relevância que isso tem para nós hoje. A Jacira Monteiro, que já esteve conosco aqui na igreja algumas vezes, escreveu um livrinho chamado O Estigma da Cor.
Ela fez um post nas redes sociais essa semana e eu vou compartilhar com vocês. Ela compartilhou uma notícia da CNN que diz: dados do Ministério da Saúde revelam que o índice de suicídio é 45% maior entre jovens negros, em comparação com jovens brancos. E ela faz um post comentando qual é a razão desse dado. E eu peço licença para vocês, porque eu vou ler na íntegra aqui a reflexão que ela fez. Você vai se lembrar que do caso de George Floyd, um homem negro que foi assassinado brutalmente pela força policial. Esse caso mobilizou o mundo em relação a como o racismo funciona. Ajudou as pessoas a pensarem, estudarem e se movimentarem diante das injustiças sociais. Agora, veja você, esse caso de racismo e muitos outros têm um significado particular na vida de uma pessoa negra. Os negros não os veem apenas como algo distante, mas como algo que poderia acontecer consigo ou com familiares e amigos. Isso, inevitavelmente, mexe diretamente com a identidade. O racismo é um modo muito cruel de impor desimportância a um grupo de pessoas. O Setembro Amarelo é uma excelente iniciativa, mas só terá eficácia plena quando olharmos para as pessoas que mais têm saúde mental prejudicada. As situações sociais desfavoráveis inescapavelmente adoecem pessoas. Enquanto não dermos atenção a isso, pessoas continuarão a enfermar e morrer de causas que podem e devem ser evitáveis. Aí aqui acaba o post dela. O racismo é um modo muito cruel de impor desimportância a um grupo de pessoas. Meus irmãos, isso tem uma relação direta com o texto que a gente está estudando hoje. Já vimos que isso leva à morte. Então a gente precisa afirmar que o racismo é um pecado que deve ser confessado e abandonado. O racismo é um pecado que deve ser confessado e abandonado. E para além disso, discípulos de Jesus precisam se engajar no combate a toda e qualquer forma de racismo. Queridos, qualquer efeito desse pecado que tende a ganhar vazão à nossa vista, que seja cessado no nome de Jesus e no poder de Jesus Cristo. Nós cremos que nele não aceitamos que nossos irmãos e irmãs que são negros ou qualquer outra pessoa que seja negra seja tratada com discriminação e parcialidade. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus tenha misericórdia de nós, diante dessa realidade também. Queridos, o pecado está exposto. Está exposto no contexto de Tiago, que tem uma relevância para a gente. Está exposto no nosso contexto também. O que a gente faz diante disso? Que caminho talvez Tiago nos dá de esperança? Tiago não tem a pretensão aqui talvez de realizar mudanças estruturais, mas ele nos dá um caminho do que individualmente a gente pode fazer. Ele diz lá no versículo 8: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Ele expõe o erro, agora ele mostra a maneira correta de agir. E olha só, é simples. A maneira certa de agir e praticar a palavra. A maneira certa de agir é praticar a palavra. A maneira certa de agir é ame o seu próximo como a si mesmo. A maneira certa de agir é considerar o fato de que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que cada pessoa, cada indivíduo, não deve sofrer um tratamento discriminatório, com parcialidade, porque foi criado à imagem de Deus. Nós precisamos honrar isso. Precisamos saber que o nosso próximo contém a imagem de Deus nele, mesmo que distorcida por causa do pecado. Assim como acontece em nós. E quando nós fazemos algo maléfico, como tratar alguém com parcialidade,
e discriminação do meu próximo. Eu estou desonrando o meu próximo e eu estou desonrando diretamente a Deus. Como podemos amar o nosso próximo? No versículo 13, Tiago sugere que venhamos a exercer a misericórdia ao invés do juízo em relação às pessoas. Nós podemos buscar frear dentro de nós qualquer ímpeto de julgamento injusto que podemos ter com critérios errados em relação às pessoas. Podemos buscar genuinamente conhecer as pessoas, conhecer as suas realidades, seus medos, as suas incertezas. Isso é uma boa maneira de nutrir uma compaixão e empatia por elas. Podemos buscar voluntariamente servir as pessoas, sem esperar nada em troca. A disciplina espiritual do serviço é muitas vezes que a gente pratica de uma forma não consciente e que a gente pratica talvez não com o espírito correto, né? Você serve, sem esperar nada em troca. E finalmente nós precisamos continuamente trilhar o caminho do arrependimento. Porque nós pecamos. Nós precisamos muito de Deus. E trilhando esse caminho do arrependimento, nós vamos aprender também a sermos mais graciosos com aqueles que erram ao nosso lado. Veremos o outro como igual, não como alguém inferior ou superior também. Veremos o outro como Deus o vê. Que Deus tenha misericórdia de nós. Para finalizar, eu peço que você feche seus olhos. Eu vou deixar que a gente fique alguns minutos em silêncio. E depois de alguns minutos eu vou encerrar esse momento com uma oração. Não sei que tipo de sentimentos você teve durante a nossa reflexão nesse texto hoje. Não sei se você entendeu você mesmo como um transgressor, alguém que fez algo de mal contra alguém, ou se você viu que você foi transgredido, alguém fez algo de mal contra você. Talvez você tenha se colocado e tenha evidências das duas situações. O desafio para a gente principalmente quando a gente é o transgressor, é caminhar o trajeto do arrependimento e do perdão. Eu vou finalizar com a oração da pergunta 4 do Catecismo Nova Cidade. A pergunta 4 desse catecismo diz assim: como e por que Deus nos criou? A resposta dessa pergunta diz: Deus nos criou, homem e mulher, à sua própria imagem, para conhecer
amar, viver com Ele e glorificá-lo. É totalmente justo que, se formos criados por Deus, vivamos para a sua glória. E assim eu encerro com a seguinte oração. Criador de tudo, ajuda-nos a não perder de vista que nós, assim como todo ser humano que fizeste, fomos criados à tua imagem. Jamais permita que duvidemos disso. Jamais permita que duvidemos disso em relação a qualquer outro homem ou mulher, pois fazer isso nega a glória que é devida ao teu nome. Tua imagem vista em nós testifica que pertencemos a ti de corpo e alma. Em nome de Jesus, amém.